Sua mente de ponta a ponta. E a gente já está de volta aqui no Parlamento de Ponta a Ponta, e toda segunda-feira é dia de Sua Mente de Ponta a Ponta. Eu e o psicólogo Wagner Costa falando sobre saúde mental, e ele já está aqui na linha com a gente. Bom dia, Wagner. Bom dia, Ananda. Animado com o tempo de hoje, ó. Você tá animado, Wagner? Como é que foi seu final de semana? Teve feriadão por aqui? Por aqui não teve feriadão, mas como eu estou numa nova era da humanidade, minha vida ela tem sido muito boa. Eu só tenho a dizer assim, olha, obrigado, porque eu estou desfrutando de momentos muito diferentes na minha vida. Final de semana eu fui assistir Brasil e Chile, pela primeira vez assisti a seleção feminina de futebol, vi a Marta jogando e vi o Brasil ganhar de 4-0 do Chile. Olha que privilégio, Wagner. Olha, eu queria ter assistido esse jogo, é muito bom, né? E vai vir Copa do Mundo Feminina aí, né? Então, foi o último jogo da seleção feminina aqui no Brasil, né? Sim. Na Arena Mané Garrincha, e eu estava lá. Wagner, fico feliz por você, por estar conquistando aí, como você falou, desfrutando uma nova era aí da sua vida, e é muito bom a gente conversar, ver como você está feliz, trazer essa alegria aqui também para o nosso ouvinte da Rádio Assembleia. Com certeza, e quando você me falou do tema, eu gostei muito, porque recentemente eu li um livro, né? Eu não faço muitas coisas da vida, mas uma delas é ler. Só um pouquinho, né? Recentemente eu li um livro chamado Poder da Resiliência, né? De um autor que eu sempre cito ele, que é o Rick Renzo, que é aquele autor que diz que um pensamento intenso, prolongado, repetido e consciente muda o padrão de funcionamento do cérebro. E ele escreveu um livro só falando sobre resiliência. E quando você me falou do tema, eu já fui atrás do livro para pegar umas colocações aqui que são importantes quando o assunto é resiliência. Olha aí, como você já falou, Wagner, hoje o nosso tema é resiliência e superação. O que é a resiliência, afinal? Como é que as pessoas podem cultivá-la para superar adversidades e traumas? Já iniciando nossa conversa aqui, Wagner, afinal, o que é a resiliência? Olha, esse termo resiliência, ele é um termo usado lá na física e na engenharia, que ele se refere à capacidade de alguns materiais de voltarem ao seu estado inicial depois de sofrerem uma pressão. Então, quando eu pego uma borracha, por exemplo, algo que é feito de borracha, e eu pressiono, quando eu tiro o dedo dessa pressão, esse material, calmamente, ele vai voltando para o seu lugar. É como uma mola. Se eu pressiono a mola, ela se deforma, mas quando eu solto, ela volta para o seu tamanho inicial. Então, esse termo veio daí. Só que o seguinte, quando nós falamos de resiliência no ser humano, não é que a gente vai voltar a ser o que era, porque Sim. Toda vez que eu vivo uma experiência, eu não volto a ser o que era, eu volto sempre mais sábio ou mais revoltado. Então tem gente que quando sofre pressões na vida se revolta, e tem gente que quando sofre pressões na vida aprende. Então resiliência nesse nosso contexto psicológico tem a ver com a capacidade de se recuperar, de se adaptar e crescer após enfrentarmos adversidades, desafios ou situações de estresse. A gente poderia dizer que é uma habilidade de lidar de forma saudável com as situações difíceis, sem ser dominado por elas. Ou seja, eu não preciso me revoltar quando as coisas não dão certo. Então eu me adapto às mudanças e às pressões da vida e vou sempre buscando novos conhecimentos, novas abordagens para viver melhor. É essa a ideia da resiliência.
Sim, então essa habilidade ela é crucial para a gente lidar com os altos e baixos da vida, porque a gente já falou outras vezes aqui que a vida não é uma linha tênue, né? Só aquela linha reta, mas sim tem altos, baixos, e a resiliência é para isso, para construir uma vida mais satisfatória, mais significativa, porque a gente vive num mundo complexo, competitivo, desafiador, estressante, e é cansativo, muitas pessoas se decepcionam, principalmente quando a gente encontra essas dificuldades e adversidades inesperadas, né? Então, ter essa habilidade, esse poder de saber administrar essas situações, como você bem falou, e poder ressignificar também as coisas é importante. Com certeza. E uma coisa, Nanda, que é muito importante quando nós falamos sobre resiliência, é nós pensarmos que a resiliência é algo que se aprende. Sim. As pessoas acham que isso é um dom, não é um dom. Hoje, nós da psicologia, e principalmente as pessoas que estão estudando o que nós chamamos hoje de psicologia positiva, nós estamos buscando perceber e descobrir que ser gentil, ser caridoso, ser humilde, ser mais humano, ser feliz, tudo isso pode ser aprendido. Então, como qualquer outra coisa, eu aprendo a ser resiliente praticando. Eu tento aprender a tocar violão. Como é que eu aprendo a tocar violão? Praticando. Se eu quero jogar futebol, como é que eu vou aprender? Praticando. Se eu quero aprender inglês, como é que eu vou aprender? Praticando. Então, a ideia é a prática. Sim, Wagner, é que muitas pessoas pensam assim, ele é bom porque ele já nasceu sabendo, fazendo isso. Não, mas quando você vê por trás ali, é um trabalho diário, é um trabalho árduo ali, a prática mesmo é que muda as coisas. E falando de resiliência, dessas questões de traumas e adversidades na vida, esse final de semana eu estava vendo uns vídeos no Instagram e aí eu vi um vídeo naqueles Reels que chama, né? Eu vi um vídeo bastante interessante que me prendeu. Era imagens, né, de um pai com os filhos e na legenda do vídeo ele falava assim, 5 anos sem minha filha Bia, 2 anos e meio sem minha filha, sem meu filho Pedro e 5 meses de saudade da minha filha Ana. E aí eu entrei dentro do Instagram para olhar um pouquinho e aí eu vi, né, que tanto ele quanto os filhos tinham uma síndrome rara que fazia com que todos os familiares ali, entre ele, o pai e os filhos, tivessem câncer, né? Então, a filha mais velha, ela teve um câncer quando era criança, conseguiu superar, vencer o câncer, e aí ela cresceu, só que a filha mais nova, ela tinha cerca de 8 anos, ela descobriu um câncer, leucemia, e aí depois de meses tratando, ano tratando, ela não conseguiu vencer, veio a falecer, e ele comunicou no Instagram, e eu fiquei vendo tudo aquilo ali, eu também, o filho também, o do meio, ele comunicou depois que o filho veio a ter um câncer de cérebro, né? E ele passou mais de 1 ano tratando, só que também não conseguiu vencer. E a filha mais velha, ela cresceu, ela conseguiu se formar em medicina, só que ela descobriu um novo câncer e veio a falecer também depois de 1 ano tratando. E aí o pai, hoje em dia, ele faz tratamento oncológico, né, tratando 2 tipos de câncer, que eu esqueci quais são, mas uma coisa que me chamou muita atenção é a vontade dele viver, como ele se postava as coisas dele, como ele falava, e eu não consigo mensurar, Wagner, a dor de perder um filho, até porque eu não sou mãe, a gente consegue entender, colocar até em simpatia, mas só você passando mesmo pela situação que você consegue de fato. Imagina perder os 3 filhos, e mesmo assim ele, diante desses traumas da vida, eu vi nele muita vontade de viver, uma resiliência mesmo diante de tantos traumas dentro da vida dele. E isso me chamou muita atenção e me tocou bastante.
Eu sigo o perfil desse senhor. Ele recentemente, inclusive, saiu de uma cirurgia e estava comentando sobre isso. É exatamente essa questão que nós precisamos pensar, Ananda, quando o assunto é resiliência. Por quê? Como é que eu lido com a vida? Hoje nós falamos de saúde mental, nós falamos muito de saúde mental e esquecemos certos detalhes. Porque quando a gente fala em saúde mental, a gente está falando numa capacidade de você lidar com todas as adversidades da vida. Então, a própria Organização Mundial de Saúde, ela diz que saúde mental é um bem-estar que permite às pessoas lidar com os momentos estressantes da vida. Então, observa, ter saúde mental é uma forma de bem-estar que me permite lidar com os problemas da vida. Aí eles ainda acrescentam e desenvolver todas as suas habilidades, aprendendo e trabalhando e contribuindo com a sua comunidade. Ou seja, ter saúde mental é viver integrado com o meu meio ambiente e sabendo lidar com as coisas que acontecem. Então, quando nós vemos esse tipo de vida de uma pessoa que sofre, que a vida dele é sofrimento, porque, como você disse, é inimaginável você perder o filho, a filha, a esposa e está com câncer. A vida dele é só sofrimento, mas ele encontra propósito na sua vida. Ele compartilha os momentos dele com lucidez, sem reclamar, sem se vitimizar. Então, ser resiliente é esse treino. E aí eu te diria, Ananda, aproveitando aqui o caminho, ser resiliente começa com o tratamento que nós temos conosco mesmo. Você para se imaginar como é que a gente trata nossos amigos, como é que nós tratamos as pessoas que nós acabamos de conhecer. Geralmente nós somos gentis, atenciosos, somos compreensivos, somos pacientes. É assim que nós deveríamos nos tratar. Então eu diria que a resiliência começa quando eu deixo de ser crítico demais comigo. A resiliência começa quando eu inicio a me tratar bem. Porque aí vem a grande questão que a gente sempre fala aqui no programa. Eu tenho que observar as coisas boas que acontecem na minha vida e tenho que desfrutar dessas coisas boas. Então, como eu estava te falando, eu tive a oportunidade esse final de semana de vivenciar uma experiência diferente. Tá num estádio de futebol, coisa que não é minha prática, eu nem gosto de futebol. Eu fui levar minha filha para ela ver, para a gente ver como é que é essa experiência. Então foi um momento feliz, alegre, que a gente tem que desfrutar. Mas alguém vai dizer assim, mas eu não tenho dinheiro para ir para o estádio de futebol, mas hoje é a superlua. Então você hoje à noite pode ir para frente da sua casa e olhar a lua e imaginar a imensidão que é esse universo. E pensar assim, cara, o que está me faltando neste exato instante? Porque eu estou vivo, eu estou respirando. Então, as dificuldades sempre existirão. E elas serão diferentes para cada pessoa. Então, o que me incomoda pode não te incomodar. É essa a grande questão das nossas vidas. Olhar para a vida tirando sempre aquilo que pode ser melhor. E isso não é para ser, Ananda, aquela coisa de, então eu tenho que achar que tudo tá bom. Não. Eu tenho o direito de reclamar, de espernear, de chorar, de gritar. A grande questão é aprenda com a experiência, cresça, porque a gente pode sempre crescer. É isso que nos faz humanos, é essa nossa capacidade de interação e de aprender com as coisas à nossas voltas. Porque o cachorrinho que eu tenho, o Snow, ele sempre foi cachorrinho, é cachorrinho e continuará cachorrinho. Mas nós somos humanos, eu hoje sou diferente do que eu era ontem e eu serei diferente amanhã. Essa é a grande questão. Eu posso me adaptar à vida e desfrutar de coisas boas.
Sim, Wagner, você falou dessa questão aí de, tipo, com certeza, como a gente já trouxe aqui, tem essas questões dos altos e baixos, você não precisa se contentar, pode espernear, pode reclamar, mas é muito da questão do que você vai fazer em relação a isso, né? Você não pode ficar só esperneando, só reclamando e pensar que alguma coisa vai ser feita, se você não for lá e fazer. Então, essa questão da comunicação, de resolver os problemas, de ir atrás de resolver os problemas, e manter o otimismo, a esperança, mesmo diante dessas situações adversas, que a gente sabe que são tantas na nossa vida, e buscar esse emocional, esse apoio e cuidar de si mesmo de forma saudável, é o que traz uma pessoa resiliente, né? Então a gente sabe aí que não é algo que é simplesmente do dia para a noite, mas a resiliência ali, ela é trabalhada, é uma habilidade que você tem que praticar, como outras habilidades também. Então, você ter essa autoconsciência sobre si, né, é o primeiro aspecto que tem que ser trabalhado. Então você tem que realmente, como você falou, pegar das coisas simples do dia a dia, a questão da lua. Ontem mesmo, você falou da lua, eu me lembrei que ontem mesmo era no fim de tarde e eu estava conseguindo ver a lua cheia, estava tão linda e eu não consegui tirar foto porque meu celularzinho, ele não me permite tirar aquela foto para eu deixar registrada. Fica só a fotinha lá parecendo aquela luz de posto. Mas igual no celular, eu tirei uma foto ontem da lua e a lua fica embaçada, porque eu acho que ele pega as nuvens, né? Sim, mas gente, olha, Ananda, hoje é a lua cheia, né? Então, hoje, segundo eu estava observando aí nos noticiários, vai ser uma super lua, ou seja, as pessoas poderão ver a maior lua do ano. E aí a gente pega isso porque é essa questão da resiliência. O nosso cérebro, ele foi projetado para ser modificado com a experiência. Então, quanto mais eu vivo um determinado tipo de experiência, mais aquilo vai sendo internalizado e vai se transformando num comportamento. Então, observa, se eu todo mês observo a Lua e me maravilho com o universo, esse sentimento vai tomando conta de mim, porque nós somos, e todos sabem disso, produto dos nossos hábitos. Então, se eu como muito, eu engordo. Se eu faço muito exercício, eu fico em forma. Se eu fizer em excesso, eu me lesiono. Então, tudo tem que ser na dose certa. Sim. E essa é a questão da resiliência, é eu saber que eu posso me recuperar. E aí, falando agora, eu lembrei de uma frase que eu era adolescente, eu vi num marcador de livro, que a frase dizia assim: o amor dobra para não romper. Ou seja, quanto mais eu me torno flexível, mais eu sou capaz de lidar com as situações da vida. Então, resiliência, como eu falei anteriormente, pode ser aprendida. E o primeiro caminho é a compaixão consigo mesmo, né? Então, alguns estudos mostram que quando a pessoa ela é compassiva com ela mesma, quando ela é gentil com ela mesma, ela consegue ser mais resiliente, porque ela reduz a autocrítica, ela aumenta o amor próprio e ela se ajuda a ter projetos, a querer mais. E isso nos faz pessoas mais objetivas. Por isso que eu gostei tanto desse tema, porque é um tema que deveria ser falado por todas as pessoas todos os dias. Eu sempre digo para as pessoas e uso isso para mim. Todos os dias, leia uma página que te deixa feliz. Ouça um podcast de alguém que te faz refletir na vida. Não precisa ser o do Wagner Costa, entendeu? Pode ser o do Clóvis de Barros, o do Cortella, o do Karnal. Tem tantos podcasts bons por aí. E eu mesmo, né, assisto todo dia praticamente. Eu ouço um podcast do Clóvis de Barros e eu aprendo muito. É isso que nós temos que fazer. Inundar o nosso cérebro de bons sentimentos, de boas experiências. Problemas, todos nós teremos. Da topada, todos nós daremos. Entendeu? Porque a dor, ela faz parte da vida.
Sim. Agora, lembrando o Buda, né? Existe o sofrimento? Existe. Mas eu tenho que evitar o sofrimento do sofrimento. Então, a vida tem dores, ok, a vida tem dores, mas eu não vou ficar reclamando dessas dores. Eu vou lutar para superar e para crescer. Essa, eu diria assim, que é a tônica quando o assunto é resiliência. Sim, Wagner, exatamente. É tão importante a gente falar desse tema aqui. Eu gosto também de falar desse tema. Outro exemplo que a gente pode até dar nessa questão da resiliência, porque eu conheci uma pessoa que ela passou muitos anos tentando passar num vestibular de medicina. Foram cerca de seis anos tentando passar. Mas ela, apesar de ter reprovado uma vez, duas, três, ela nunca desistiu. E por mais que ela ficasse triste com aquele resultado em primeira mão, ela falou, não, esse é o meu propósito, eu vou passar e vou lá. E tentou mais uma vez, tentou até conseguir. Então, apesar dos vários nãos, né, que teve primeiramente, aí 1, 2, 3, 4, até conseguir passar, a gente vê ali que por mais que a pessoa possa ficar triste em primeira mão, mas aquele propósito faz com que toda aquela dor em primeira mão, ela se torne também numa chavinha ali que não, agora eu vou de novo até conseguir. Então, essas questões da resiliência é muito importante a gente trabalhar, praticar, como a gente bem falou aqui, as dores vão existir, mas é muito do que o que a gente vai fazer em relação a isso, porque a gente não pode ficar parado esperando que as coisas caem do céu pra gente, porque isso não vai acontecer. Então, a gente tem que ir atrás e buscar mesmo, porque o único, quem vai ser beneficiado vai ser você mesmo, a sua saúde mental. Então, isso que as pessoas têm que entender também. Sim, uma coisa, porque quando se fala de resiliência, o que a gente chega à conclusão? Que conforme eu vou me tornando mais resiliente, eu vou aumentando minha capacidade de satisfazer as minhas necessidades diante de cada desafio da vida. Aí, o resultado disso é me sentir bem. Então, assim, todo ser humano, os pesquisadores dizem que todos nós temos 3 necessidades. Nós temos necessidade de segurança, de nos sentirmos seguros. Nós temos necessidade de satisfação, ou seja, sentir prazer com a vida. Né? Você vê que a vida em si tem um assunto que ele é tabu, que é o prazer sexual. Mas esse talvez seja o grande prazer que a vida criou para estimular a reprodução. Então, observa, todos nós temos necessidade de sentir prazer. E todos nós temos necessidade de uma coisa que é muito importante, que é chamada de compaixão. Por isso que eu disse, né? Primeiro, tenha paciência consigo mesmo. Então, compaixão é essa capacidade, né, de eu ser mais calmo comigo, de eu ser mais tranquilo, de começar a cuidar bem de mim. Lembra que eu falei? Se trate como se você estivesse tratando um amigo seu. Como é que você trata seu filho? Como é que você se trata? Então é algo importante. E aí, a resiliência em si, ela vai me ajudar a viver melhor. Eu acredito que esse é o grande desafio para todos nós. Sim, Wagner, olha, muito obrigada pela sua participação aqui no Parlamento. Já acabou? Já... Aí eu lembro da frase do Clóvis de Barro, né? Felicidade é a pretensão ilusória de transformar um instante de alegria em eternidade. Já acabou? Ou seja, eu estava neste momento sendo feliz. Olha, Wagner, hoje a nossa conversa foi muito boa, eu gostei demais de falar sobre esse tema. É um tema muito importante, né? Todo tema que a gente traz aqui é muito importante, né? Então, mas esse tema foi especial, é um tema que a gente tem que trabalhar ainda com a população, as pessoas têm que entender um pouquinho mais. E eu espero que o nosso ouvinte que esteja aí do outro lado, em casa, no trabalho, no carro, tenha escutado essa palavrinha aqui do Wagner, tenha se tocado um pouquinho e buscar também praticar a resiliência, né, Wagner?
Com certeza. E bom dia a todos, bom trabalho aí, boa semana e vamos praticar resiliência. Sim, segunda-feira a gente está de volta aqui com mais assuntos e agora nós vamos para aquele intervalo musical. Você vai ficar aí com a música Vamos Fugir, da Udi e Djavan. Você está ouvindo Parlamento de Ponta a Ponta.